Olá, internautas! Bem-vindos ao canal Net de Data. Com esse vídeo vamos dar continuidade às nossas aulas de anatomia. Essa já é a nossa 7ª aula e vamos falar um pouco sobre o sistema linfático. Lembrando que essas aulas ainda são aulas introdutórias, todas elas baseadas pelo livro Muri, Anatomia Orientada para a Clínica. Beleza? Então, hoje, como eu acabei de falar, vamos falar um pouquinho aí sobre o sistema linfático. Então, vamos lá. Bom, pessoal, para falarmos desse sistema linfático, na verdade a gente tem que tentar entender o que é o sistema linfático, né? Porque quando a gente fala em sistema circulatório, quando a gente fala em sistema muscular, em tecido muscular, você consegue entender exatamente, né? Você consegue pensar. Já o sistema linfático é aquela coisa que é muito abstrata, sabe? Você só fala sobre ela, entende mais ou menos aquilo que ela faz, mas você não sabe exatamente o que é, você não consegue imaginar ela. Então, nossa tarefa aqui durante essa aula é que vocês tentem entender, né? Vocês conseguem imaginar o sistema linfático, porque aí fica um pouquinho mais fácil de você entender, né? E com certeza a gente aqui está falando de anatomia, mas você vai entender muito mais isso, né? Vendo aulas de fisiologia. Mas na anatomia aqui vamos tentar aí ver o máximo para que a gente possa ter esse entendimento, beleza? Bom, pessoal, então, inicialmente aqui, deixa eu pegar de novo aqui minha canetinha. Nós temos que entender aquela coisa que nós vimos aqui na aula passada, né, sobre o sistema circulatório. Que eu falei que, inclusive, o sistema linfático ele faz parte do sistema circulatório. O sistema linfático faz parte do sistema circulatório. Então, o que acontece? Nós vimos lá, né, que nós temos o coração bombeando sangue através das artérias. Essas artérias vão chegar em capilares, que vai passar aí, né, entre o tecido, vai estar passando aí perto dos órgãos, perto de vários tecidos diferentes, vai ter, né, fazer aquela troca com o líquido extracelular, e o que vai acontecer? Vai deixar, né, nutrientes e oxigênio e vai retirar aí o conteúdo residual e gás carbônico através das veias, né, que vai estar artéria, arteríola, capilares, vênulas e veias. Não foi isso que nós vimos na aula passada? Então, pessoal, mas nem tudo que vai pela arteríola, né? Pelo menos nem toda a quantidade de sangue que vai pela arteríola volta pela vênula. Cerca de 3 litros de sangue deixam de ser reabsorvidos pelos capilares sanguíneos todos os dias. 3 litros de sangue. Alguns desses envolvem, né, alguma coisa que foi residual aqui, né, do metabolismo das células. Não volta pela vênula, né, quase não saiu, e também, né, uma parte da proteína plasmática que passa para os espaços extracelulares e não voltam pelos capilares, não voltam pelas vênulas. Isso também não é uma grande quantidade, não é uma pequena quantidade, né? E o material, né, como eu falei, originado das próprias células que não passam pelos capilares, eles se acumulariam se não tivessem, mas aí calma, o sistema linfático. Ou seja, algumas coisas não passariam de volta para os capilares e, consequentemente, de volta para a corrente sanguínea se não tivesse nada ali. Se fosse só como está, tira esse verdinho aqui que é o sistema linfático, só a arteríola, as células, né, as células residuais e a vênula, alguma coisa não passaria, começaria a se acumular, cerca mais uma vez de 3 litros de sangue, e também algumas outras substâncias, né, residual, como por exemplo o citoplasma das células que se degeneram, ficariam lá, não passariam de volta aí para os capilares e para as vênulas, pelo menos em grandes quantidades significativas. Então, o que aconteceria? Pessoal, acúmulo de sangue, acúmulo de material, melhor dizendo, acúmulo de tecido, acúmulo de substâncias em geral, né, aumentaria a pressão coloidosmótica dentro dessas células. A pressão coloidosmótica, digamos assim, né, já vimos isso na aula de fisiologia que eu coloquei aqui no canal. Se vocês procurarem a aula 26 de fisiologia, eu falei sobre isso nessa aula, aqui no NetData. A pressão coloidosmótica é uma pressão de puxar, digamos assim, que vai ter. Por exemplo, digamos que nós temos 2 ambientes aqui. Então, digamos que aqui nós estejamos cheios de proteínas, com alguma quantidade, né, menor, né, de algum solvente. Então, e aqui tivesse um ambiente menos concentrado. Obviamente, né, se isso aqui fosse totalmente permeável, teríamos aqui a força osmótica, né, beleza? Que a força osmótica seria do menos concentrado para o mais concentrado. Contudo, nós também temos a pressão coloidosmótica, que é a questão de puxar que essas substâncias têm, como por exemplo a proteína, que deixou esse ambiente mais concentrado e vai ter essa pressão também de puxar o líquido, né? Beleza? Deu para entender? Então,
Se isso acontecesse, né, se não tivesse o sistema linfático, esse líquido se acumularia por causa do aumento também da pressão cloudosmótica, causando um edema. Mas por que é que isso não ocorre? Porque, pessoal, o sistema linfático é um sistema de hiperfluxo, drenando o excesso de líquido tecidual e remoção dos resíduos resultantes da decomposição celular e de infecções. Ou seja, aquilo que não voltaria, aquilo que se acumularia, o sistema linfático vai lá e pega ele, vai estar drenando. Então, o sistema linfático, como eu disse aqui, é um sistema de hiperfluxo. A esses 3 litros, esse excesso de líquido tecidual, esses resíduos serão removidos e drenados pelo sistema linfático. E onde é que estará o sistema linfático? Aqui, como vocês podem ver, próximos aqui dos capilares. Ele estará ali, tirando e drenando, né, esse material, esse líquido que estava lá entre as células, né, nas células teciduais. Então ele vai estar diretamente lá nas células. E logo, né, você pensa então que ele vai ser uma coisa muito pequenininha, né? Inclusive é por isso que é bem difícil da gente entender, né, ter a noção de como é isso, porque ele é muito, muito, muito pequeno. Beleza? Bom, pessoal, o sistema linfático ele vai ter alguns componentes. Como a gente já pode ver aqui na imagenzinha, nós temos os capilares linfáticos, nós temos os vasos linfáticos, nós temos aqui um linfonodo e nós temos aqui o outro, né, um vaso linfático, agora eferente, né, para a veia ou para o linfonodo secundário, ou seja, aqui estava chegando no linfonodo, era aferente, e aqui está saindo, é eferente, beleza? Então nós já temos aqui uma noção básica, mas vamos falar sobre cada um dos componentes para que tenhamos uma noção geral sobre isso, beleza? Lembrando que inclusive no sistema linfático nós vamos ver aí ao longo também de outras aulas. Isso aqui mais uma vez é uma aula introdutória, né? Essas aulas aqui são aulas introdutórias de anatomia. Então, beleza. O plexo linfático. Os plexos linfáticos, né, pessoal, eles são redes de capilares linfáticos cegos que se originam nos espaços, como eu falei para vocês agora, extracelulares, né, ou intercelulares da maioria dos tecidos. Como são formados por um endotélio, né, muito fino, que não tem membrana basal, né, lembrando, nós vimos lá os vasos, né, na aula passada que tinha membrana basal. Então, mesmo mais, né, proteínas plasmáticas, né, como eu estava falando, bactérias, redes celulares e até mesmo células inteiras, principalmente linfócitos, entram neles com facilidade, junto com o excesso de líquido tecidual. Mais uma vez, como o epitélio dele, né? como na verdade o endotélio deles é muito fino, ele que não tem membrana basal, algumas substâncias vão ter facilidade para entrar, como as proteínas plasmáticas, como bactérias, resíduos celulares e até mesmo, como tem aqui, né, células inteiras, principalmente, né, linfócitos. Ou seja, pessoal, lembra que eu falei para vocês na aula passada, lá que nos vasos, né, nas artérias, nas veias, nas vênulas, nós tínhamos um endotélio, mas nós também tínhamos uma membrana basal. Isso dificulta a passagem de proteínas. Já aqui, por exemplo, nos plexos linfáticos, isso não ocorre, né? Nas redes de capilares, que são os plexos linfáticos, isso não ocorre, ou seja, essas proteínas e essas outras substâncias, como tem aqui, bactérias, resíduos celulares e até mesmo células inteiras, vão conseguir passar, beleza? Então foi o plexo linfático aí, essa rede de capilares, beleza? Então vamos agora para os vasos linfáticos. Os vasos linfáticos, pessoal, eles são uma rede presente em quase todo o corpo, né? Com vasos de paredes também, mais uma vez, finas, que tem muitas válvulas linfáticas, como vocês já podem ver aqui, nessa foto, nessa imagenzinha, que tem basicamente a mesma função das válvulas que nós vimos lá nas veias, beleza? Deu para entender? É bem simples, né? Os capilares, né, e esses vasos linfáticos estão presentes em quase todos os lugares onde há capilares sanguíneos, com exceção, por exemplo, né, dos dentes, ossos, medula óssea e todo o sistema nervoso central, onde o excesso de líquido, né, tecidual drena ali para o líquido cerebroespinhal, beleza? Mas, como a gente pode ver aqui, muitas vezes que tiver esses capilares aqui, nós vamos encontrar também vasos linfáticos para fazer essa drenagem. Porque, mais uma vez, se não houver essa drenagem, teríamos edema. Deu para entender vasos linfáticos? É bem simples.
E a linfa, né, pessoal? A gente pensa em linfa, né? Eu penso em gregos, etc. Mas não. O linfa, na verdade, significa água transparente, né? Que é o líquido tecidual que entra nos capilares linfáticos e é conduzido por vasos linfáticos. Geralmente, a linfa é transparente, aquosa e ligeiramente amarela. E tem composição semelhante à do plasma sanguíneo, né? Porque, na verdade, ele vai estar filtrando aqui uma coisa que é parecido com o plasma sanguíneo, né? Que é aquilo que está aqui, ó, no líquido extracelular, tá? Entre as células teciduais, né? Nesse espaço intersticial. Beleza? Show de bola? Linfa foi? Mais uma vez, lembrando, dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que o Neto de Neto responde para vocês. Temos aqui também agora os linfonodos, pessoal. Os linfonodos são muito importantes. Por quê? Eles são pequenas massas de tecido linfático encontradas ao longo do trajeto dos vasos linfáticos. Olha cá, eles filtram a linfa em seu trajeto até o sistema venoso. Pessoal, isso aqui é muito importante. Olha cá. Tínhamos aqui, né, essa filtração ocorrendo, tá? Dentro aqui no tecido. Vai aqui para o linfonodo, onde ele vai ser filtrado, né? Ele vai filtrar a linfa até o trajeto venoso. Por quê? Toda essa linfa que vem aqui, ele volta para a corrente sanguínea, tá, pessoal? Que nós vamos ver aqui na continuação desse vídeo. Então, ele vai voltar para a corrente sanguínea. Mas antes disso, ele vai ser filtrado por esses linfonodos para remover as impurezas. Inclusive, um detalhe importante aqui com relação ao câncer é o seguinte. Digamos que nós tivéssemos, né, um câncer nesta área aqui, ó, nesse tecido. Esse tecido aqui era um câncer, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Esse câncer ele pode sofrer metástase através do sistema linfático, dos vasos linfáticos, que é chamada de disseminação linfogênica, ou seja, através dos vasos linfáticos. E muitas vezes, né, então, vem aqui as células, né, cancerígenas, vem aqui através dos vasos linfáticos e vem para os linfonodos. Aqui no linfonodo ele pode desenvolver um outro câncer. Então vamos ter aqui um câncer também agora no linfonodo. Isso obviamente, né, de forma superficial. Então, por exemplo, isso é bastante importante para a oncologia, porque sabendo, por exemplo, o local onde estava o câncer, né, sabendo também para onde drena, né, esse local, você pode tentar prever o local onde vai haver uma metástase através do sistema linfático. Ou ao contrário, você conseguiu perceber alguma alteração em algum linfonodo, sabendo de onde vem, né, a linfa que esse linfonodo estava filtrando, você pode tentar ver, né, descobrir onde que estava um câncer, beleza? Uma coisa muito importante aí para a oncologia. Mas vamos continuar aqui, pessoal, com os componentes do sistema linfático, com os linfócitos, né? Os linfócitos, né, são células circulares do sistema imune que reagem contra materiais estranhos, né? São as nossas células de defesa, que estão aí muito interligadas aí com o sistema linfático, beleza? Então temos aqui, então, também, por último, os órgãos linfóides, que são partes do corpo que produzem linfócitos, como por exemplo, ó, agora é uma lista, hein? Timo, medula óssea vermelha, baço, tonsilas e os nódulos linfáticos solitários e agregados nas paredes do trato alimentar e no apêndice vermiforme. São basicamente, então, órgãos linfóides, são órgãos, né, que produzem linfócitos, beleza? Que são essas células de defesa que nós acabamos de falar. Deu para entender? Pegou agora os componentes do sistema linfático? É bem fácil, né? Bem legal. Agora talvez você já esteja começando a visualizar melhor. Mas vamos continuar aqui para finalizar, que talvez você entenda ainda mais, beleza? Bom, pessoal, então aqui nós temos que entender o seguinte. Nós temos basicamente, de forma superficial, né, dois tipos de vasos linfáticos. Os vasos linfáticos superficiais e os vasos linfáticos profundos. Esses vasos linfáticos, ó, eles são superficiais, eles são mais numerosos que às vezes no tecido subcutâneo, né? Eles são superficiais ali no tecido subcutâneo. E eles se anastomosam livremente, né? Nós já falamos sobre anastomose no vídeo passado. E acompanham, né, a drenagem venosa e convergem para a drenagem venosa, ou seja, ele vai estar
acompanhando as veias e vai estar drenando para os vasos linfáticos profundos. Então, vários vasos linfáticos superficiais convergem juntamente com as veias, no caso, né, ele vai estar junto com as veias dos vasos linfáticos, e os vasos linfáticos superficiais vão estar convergindo para formar vasos linfáticos profundos. Esses vasos linfáticos profundos, por sua vez, vão acompanhar as artérias e também, né, recebem a drenagem de órgãos internos. Beleza? Deu para entender? Agora, esses vasos linfáticos superficiais e profundos geralmente atravessam os linfonodos em seu trajeto em um sentido proximal, tornando-se maiores à medida que se fundem com vasos que drenam para regiões adjacentes. Então, mais uma vez, eles vão estar se unindo e vão estar ficando cada vez maiores, beleza? Vão estar se fundindo, né, com esses vasos que drenam para regiões adjacentes, né, para regiões próximas. Então, eles vão estar se juntando. Se eles vão estar se juntando, eles vão estar crescendo, né, vão estar ficando maiores. Beleza? Então, esses vasos linfáticos, né, ou seja, os grandes vasos linfáticos agora, vão dessa forma entrar em vasos coletores, em grandes vasos coletores, denominados troncos linfáticos, que se unem para formar o ducto linfático direito e o ducto linfático torácico. Pessoal, vamos revisar. Nós tínhamos vasos linfáticos superficiais que se uniram, né, indo aqui para os vasos linfáticos profundos. Vários vasos linfáticos profundos se uniram, né, nesse sentido proximal, né, num trajeto proximal, ou seja, indo, né, para a sua conversão, né, eles estavam convergindo e vão se tornar, né, maiores, ou seja, se tínhamos vasos linfáticos superficiais que tornaram-se vasos linfáticos profundos, caso se uniram, agora eles vão se unir também para formar grandes vasos linfáticos. Ou seja, obviamente eles estão crescendo em tamanho. Agora, esses grandes vasos linfáticos, eles vão entrar em grandes vasos coletores, que são denominados troncos linfáticos. Esses troncos linfáticos, por sua vez, eles vão se unir para formar o ducto linfático direito e o ducto linfático torácico. Esses ductos linfáticos agora já vão desembocar nas veias e voltam, né, colocam de volta a linfa na corrente sanguínea. Eles vão se desembocar, e aqui agora nós vamos para a imagem, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ó, nós tínhamos aqui na imagem ó, os vasos linfáticos superficiais, nesse verdinho mais claro, nós tínhamos aqui ó, os vasos linfáticos profundos, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, ó, esses aqui, ó, da esquerda para a gente, né? Que na visão anatômica que seria a direita, lembrando sempre, né, da posição anatômica, que falamos já na primeira aula de anatomia. Então, nós temos aqui os vasos linfáticos profundos. Esses vasos linfáticos profundos vão se unir, vão estar formando grandes vasos linfáticos que vão aqui para ó, o ducto linfático direito, que seria esse daqui, ó, olha a setinha aqui, ó, o ducto linfático direito, que vai estar desembocando aqui, pessoal, ó, nesse ângulo venoso direito, que na verdade é na junção das veias jugular interna direita, que é essa daqui, ó, com a subclave direita. Então vai estar desembocando nesse ângulo venoso, chamado ângulo venoso direito. Enquanto, né, o ducto torácico vai estar desembocando aqui, ó, no ângulo venoso esquerdo, que é formado pela junção das veias jugular interna esquerda e subclave esquerda. Beleza? Deu para entender? Bem simples, né, pessoal? Bom, então, só uma revisão. Tínhamos aqui, né, durante todo o nosso corpo, nosso tecido, o sistema linfático drenando pelos vasos linfáticos superficiais, que vão passar por alguns linfonodos. Esses vasos linfáticos superficiais vão estar aí indo para os vasos linfáticos profundos. Esses vasos linfáticos profundos vão convergir para grandes vasos e esses grandes vasos vão para esse ducto linfático direito e o ducto linfático torácico. Sendo que, pessoal, ó, o ducto linfático direito vai estar recebendo aí a drenagem, né, dos vasos linfáticos dessa parte aqui, ó, direita da cabeça, do pescoço, dessa parte aqui, ó, do tórax e também do membro superior direito.
enquanto, né, o ducto torácico vai estar recebendo a drenagem dos vasos linfáticos de todo o resto do corpo. Beleza? Deu para entender? Ou seja, né, revisando, o ducto linfático direito vai drenar a linfa do quadrante superior direito do corpo, né, que é o lado direito da cabeça, mais uma vez, pescoço e tórax, além, né, do membro superior direito. Beleza? Então, vemos aqui, né, vai ser a drenagem, onde está mais rosinha, e em azul a drenagem aí que vai para o ducto linfático torácico. Beleza? Bom, pessoal, e com exceção do incômodo aqui da cachorra da vizinha que está latindo direto, nós temos aqui nessa imagem, né, alguns linfonodos também que podemos observar. Sendo que, pessoal, ao longo das nossas aulas de anatomia, nós vamos falar, tal órgão vai estar drenando para tal linfonodo, e esse tal linfonodo vai estar drenando para tal local. Isso é muito comum, beleza? Então, ao longo das nossas aulas, nós vamos ver aí esses linfonodos, obviamente, né, de forma individualizada, né, juntamente com algum órgão, alguma parte do seu corpo que vai estar, né, sendo drenado para esses linfonodos, mas aqui também vocês já observam aqui como nós temos alguns linfonodos, beleza? Para ver aí a sua disposição. Bom, pessoal, então essa aula é basicamente isso, né? Uma aula muito, eu não sei se ela é densa, se ela não é. Eu particularmente gostei, né? Na verdade, quando eu estava pensando nessa aula, eu falei, não, acho que essa aula vai ser um pouco chata, mas ela ficou até legal, né? E a cachorra da vizinha tá latindo demais aqui, pessoal. Me desculpem aí por esse finalzinho com esses latidos. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece, né, de dar um gostei aqui embaixo, porque isso nos ajuda bastante. E também de inscrever-se no nosso canal para que você possa acompanhar os nossos próximos conteúdos. Beleza? Então nós ficamos por aqui. Tchau, obrigado por assistir até o final. E até a próxima. Fui.